falou tanto de sustentabilidade como atualmente. O impacto que as edificações causam no meio ambiente é enorme, gera preocupação hoje em dia não só dos envolvidos na área da construção, mas inclusive de leigos, de moradores preocupados com o impacto das obras no seu bairro ou na sua rua. Para nos falar sobre isso, eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com Maurício Aires Torres, arquiteto e urbanista, doutor em engenharia civil e sócio-diretor da Sustentativa, Sustentabilidade e Eficiência na Edificação. Tudo bem? Prazer te receber aqui, Maurício. Bem, prazer é meu. Se fala muito em sustentabilidade, mas ela não é uma questão só ligada ao meio ambiente, tem várias facetas, né? Correto. Acho que um dos grandes equívocos, principalmente na área da construção, mas também devido a talvez a pouca maturidade do mercado construtivo, é ver e somente enxergar a parte meioambiental das construções como se fosse aquilo ali a sustentabilidade. Mas, na verdade, não é só isso, é muito mais. Tem alguns pilares em que a sustentabilidade se apoia, um deles é o meioambiental, o outro seria o econômico, ainda teríamos o lado social, o institucional. Existem várias correntes acadêmicas que falam sobre esses pilares, mas todos eles têm grande importância e talvez pesos muito parecidos. Um sem o outro não faria possível a sustentabilidade. Quando se fala numa edificação sustentável ou autossustentável, o que isso quer dizer exatamente? Eu acho que quando se fala numa edificação sustentável, está se cometendo um engano. Hoje em dia a gente não tem edificações sustentáveis pelas cidades. O mais sustentável... Isso não existe. Não, acho que existem edifícios experimentais que tentam ser autossustentáveis, como estudos acadêmicos ou protótipos de empresas fabricantes de sistemas construtivos. O mais sustentável que a gente poderia fazer seria não construir mais nada. Não é possível. Então, nós temos que construir edifícios mais sustentáveis. Então, existem alguns edifícios que impactam de maneira mais leve no meio ambiente e é isso que se busca, impactar menos, ou então compensar o impacto de alguma maneira. E como se chama, como vocês chamam isso? Quer dizer, são edifícios eu diria que autossustentáveis? Não? A busca, o objetivo final seria um edifício autossustentável. O edifício que vai produzir toda a energia que consome, que vai reciclar desde a extração dos materiais até se processou o sistema construtivo, se construiu o edifício, se veio a fase de demolição, a gente consegue integralmente, ou seja, 100%, reciclar todo aquele material, ele consegue tratar 100% do seu esgoto, a água e coisa. Isso ainda não existe, como eu falei antes, somente em protótipos, em estudos acadêmicos. Não temos isso ainda, ou seja, se busca hoje em dia níveis mais altos disso tudo, níveis mais altos de reciclagem, um maior nível de produção de energia daquilo que se consome. E o Brasil, quando se fala em sustentabilidade no setor da construção, está a que distância, digamos assim, do... Olha, nem do ideal, eu diria, né? A distância do que se está estudando atualmente no mundo. Sim. Né? Eu acho que o Brasil ele vai por bom caminho. Nós estamos ainda bastante longe, estamos distantes de padrões construtivos de excelência disponíveis para toda a população. Existem padrões, existem construções, empresas que fazem construções excelentes, de nível altíssimo, com muita qualidade, observando todos os itens de sustentabilidade. Porém, esse tipo de edificação não está disponível para a grande maioria da população brasileira. Então, isso aí é restrito a uma porcentagem muito pequena. Então, massivamente no Brasil, estamos ainda engatinhando, né, nessa questão de sustentabilidade. Alguns poucos países estão na vanguarda, são os países de sempre, aí, alguns europeus, América do Norte, em geral países de clima frio atentaram
antes para esse tipo de necessidade, né? Que é buscar alguma coisa mais sustentável, mais eficiente. Mas vamos por um bom caminho. Hoje aqui no Imóvel Class TV estamos falando sobre sustentabilidade na construção com o arquiteto e urbanista Maurício Aires Torres, que é doutor em engenharia civil e sócio-diretor da Sustentativa Sustentabilidade e Eficiência na Edificação. Maurício, os empreendedores, os construtores já estão em busca de um prédio sustentável? Vamos falar um pouquinho assim do Rio Grande do Sul ou do Brasil. E quando é que inicia o trabalho de vocês que são especializados nisso? Eu acho que os empreendedores brasileiros já estão atentando para essa questão da sustentabilidade e eficiência energética. Eles estão buscando, obviamente, aquilo que agrega valor à marca, ao mesmo tempo em que consegue ser mais, ou seja, atingir níveis de sustentabilidade e eficiência. São as certificações de sustentabilidade e eficiência energética. Que já existem nesse setor. Que já existem. Né? Então, no Brasil, nós temos hoje ou seja, em crescimento bastante rápido a certificação LEED, que é uma certificação americana, eu diria que seria a mais usada em todo o mundo. Ela ainda... O molde dela ainda é para requerimentos americanos, mas ela é de uma fácil implementação e por isso se difundiu de uma maneira bastante rápida. Nós temos a Aqua, que é a alta qualidade ambiental, que foi trazida da França pela Fundação Vanzolini e que sofreu uma tropicalização, ou seja, os requerimentos passaram por uma adaptação à realidade nacional. Nós temos um projeto desenvolvido pela Eletrobras, que é o Procel Edifica, que seria uma certificação de eficiência energética para as edificações nos moldes do que é aquilo que a gente já viu nos eletrodomésticos. Então a gente tem um fogão que tem ali a classificação A, B ou C, ou ar-condicionado. A mesma classificação, essa de A, B, C, D e E, existe para edificações agora, que é o Procel Edifica. E a questão toda vai mudar dentro do setor, porque a partir do ano que vem entra uma norma que estabelece alguns critérios básicos que têm a ver com isso, né? Correto. Eu diria que esse seria um grande marco no mercado da construção civil. Essa norma já era para ter entrado em vigor, ela ficou esperando um tempo para adaptação no mercado. E se ela entrar em vigor agora em 2013, será um ganho para todos os compradores, inquilinos de imóveis, porque ela garante qualidade mínima na edificação para vários requisitos. Por exemplo? Por exemplo, a gente está cansado de entrar na casa de alguém ou na nossa própria casa e vem da rua no verão, entra na sala e diz, mas que calor que está aqui dentro, está mais quente do que está lá fora. E muitas vezes isso é verdade, não é só a sensação. Ou está no quarto à noite e está mais quente ali dentro do que está lá fora. Ou seja, essa norma, NBR 15575, que se chama norma de desempenho, que é a grande tendência mundial das normativas, ela exige qualidades mínimas. Então, nessa parte de temperatura, ela vai exigir que a temperatura interna, numa área de permanência prolongada, como uma sala de estar de uma casa, um apartamento, não ultrapasse a temperatura externa. Isso para garantir a classificação dela como mínima. Então, o construtor vai ter que fazer uma série de adaptações no projeto, né? Eu imagino que de posição solar, abertura, fachada. Exatamente. Isso. Tipo de vidro utilizado, revestimentos, isolamento térmico, um cuidado bastante grande com orientação solar. Tudo isso para garantir condições mínimas de habitabilidade e qualidade. E a consequência direta para o comprador, só nesse aspecto, é que ele vai economizar em ar-condicionado. Exato, exatamente. Provavelmente energia por causa da iluminação. Exatamente, entram todos esses fatores. Ou seja, hoje em dia, além de a gente vai passar a escolher nossos imóveis para alugar ou para comprar, além de pensar na área, na localização, nos materiais de acabamento, se tem 3 suítes, 2 suítes, nós vamos pensar também, levar em conta a classificação de qualidade de acordo com a normativa. Então, quanto que vale o aluguel de um apartamento que tem a classificação mínima na questão de temperatura ou aquele que tem uma classificação superior? Interessante, hein? Bastante interessante. Eu acho que é um grande passo, a gente espera, todo mundo espera que isso aí realmente ande agora em 2013, além de ser uma grande oportunidade para todos, para todo o mercado da construção civil. Tá certo. Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu conversei com o Maurício Aires Torres, que é arquiteto e urbanista e doutor em engenharia civil.
Música